Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Tribunal Superior Eleitoral declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Logo mais eu conto para você todos os desdobramentos dessa decisão que mexeu com o futuro político do ex-presidente. Na economia, a Petrobras anunciou mais uma redução do preço da gasolina para as distribuidoras. Essa medida passa a valer a partir deste sábado, mas depois aí desse anúncio, as ações da Petrobras fecharam um dia em forte queda. E no noticiário internacional, o governo da França estuda declarar estado de emergência no país inteiro por causa do caráter violento dos protestos que começaram após a morte de um jovem negro de 17 anos que foi morto por um policial. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos do que foi notícia nesta sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Jair Messias Bolsonaro pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos. Hoje foi um dia decisivo que definiu o futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como você ouviu, por maioria, o Tribunal Superior Eleitoral declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Foram 5 votos a 2 para cassar os direitos políticos do ex-presidente. 5 ministros do TSE entenderam que Bolsonaro usou a estrutura da presidência e dinheiro público para se autopromover e atacar o sistema eleitoral, configurando assim o abuso de poder político. Bolsonaro foi condenado por ter organizado uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada no ano passado, em período eleitoral, na qual ele difamou sem provas o sistema eleitoral brasileiro. E esse encontro ele foi transmitido pela TV oficial do governo federal. Os ministros, durante o julgamento, enfatizaram nos votos que o discurso adotado pelo ex-presidente deve ser condenado para frear discursos antidemocráticos de outros agentes públicos. Com a decisão de hoje, Bolsonaro fica impedido de se candidatar até 2028. Em 2030, ele ainda vai ser considerado inelegível porque a punição vale até 2 de outubro, que é quando termina o prazo de 8 anos a partir das eleições de 2022. Em 2030, o primeiro turno vai acontecer no dia 6 de outubro e, portanto, Bolsonaro poderá sair candidato. Bom, eu vou contar aqui para você como é que foram os votos dos ministros na terceira parte desse julgamento que você já está acompanhando ao longo da semana no Panorama CBN. Quem iniciou a sessão de hoje foi a ministra Carmen Lúcia. Ela votou para tornar Bolsonaro inelegível porque, na avaliação dela, o discurso de Jair Bolsonaro colocou em risco o processo eleitoral e também a própria democracia. O que não se pode é um servidor público, no espaço público, no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição, e não há democracia sem poder judiciário independente. Não tinha razão de ser, a não ser efetivamente desqualificar a própria justiça eleitoral e o próprio poder judiciário e com isso atacar-se a democracia. Os únicos votos divergentes foram dos ministros Raul Araújo e Nunes Marques, que entenderam que não houve gravidade no discurso do ex-presidente. Nunes Marques, inclusive, foi o segundo a votar hoje. Ele elogiou o sistema eleitoral brasileiro e condenou a desinformação propagada por Bolsonaro sobre esse assunto. Mas ele entendeu que Jair Bolsonaro não buscou obter vantagem adotando o discurso de ataque às urnas eletrônicas. Como já afirmei, tenho como irrefutável a integridade do sistema eletrônico de votação. Nada obstante, retornando ao objeto desta ação, considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento sob investigação não se voltou a obter vantagem sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição. Por fim, o voto final foi do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Ele classificou a reunião como um monólogo eleitoreiro,
porque Bolsonaro espalhou mentiras na reunião com embaixadores e também ao longo do processo eleitoral. Segundo o ministro, esse teve um objetivo aí de instigar o próprio eleitorado e também eleitores indecisos contra o sistema de votação e a justiça eleitoral. O ministro aproveitou o julgamento para rebater todas as mentiras que foram ditas por Bolsonaro durante o discurso aos embaixadores. E depois parte para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões possíveis, são mentiras. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado e aí vamos atacar. Quem vamos atacar? O Tribunal Superior Eleitoral. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real e na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical. O ministro Alexandre de Moraes também relembrou outros julgamentos do TSE e disse que a Justiça Eleitoral aprendeu com os erros. Nós não podemos aqui confundir a neutralidade da justiça, o que tradicionalmente se configura com a frase "a justiça é cega", com tolice. E repetir, a justiça eleitoral, como toda justiça, não é tola. É muito importante que o julgamento criasse o precedente para impedir a disseminação do ódio, a disseminação da desinformação, da conspiração, do ataque à justiça eleitoral, a desinformação para enganar o eleitor, porque ao se enganar o eleitor, se atenta contra uma das garantias da democracia, que é a liberdade do voto. O eleitor, ele deve ter todo tipo de informação verdadeira para escolher os seus candidatos. Ele não pode ser bombardeado com notícias fraudulentas, com desinformação. A justiça aprendeu, a justiça fez a sua lição de casa. Essa justiça eleitoral se preparou. Nós já sabemos como são os mecanismos, nós já sabemos agora quais as provas rápidas devem ser obtidas e não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas a partir de financiamentos espúrios não declarados, a partir de interesses econômicos também não declarados. O ministro também disse que a Justiça Eleitoral vai agir, independentemente de partido ou ideologia política. E a resposta que a Justiça Eleitoral dará a essa questão, eu tenho absoluta certeza que essa resposta confirmará nossa fé na democracia, nossa fé no Estado de Direito e nosso grau de repulsa ao degradante populismo renascido a partir das chamas dos discursos de ódio, dos discursos que propagam infame desinformação. Após a condenação, os advogados de Jair Bolsonaro disseram que vão recorrer aí dessa decisão. Após o resultado do julgamento, Bolsonaro se pronunciou. Ele disse que vai continuar atuando na política. Meu recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Olha, o que acontece? Eleições
estava aqui conversando com o pessoal nosso, alguns parlamentares, e a gente vai continuar trabalhando, não estou morto, a gente vai continuar trabalhando, pretendemos fazer muitos prefeitos por ocasião das eleições do ano que vem, não é o fim da direita no Brasil. A vida de Jair Bolsonaro não vai ser nada fácil, porque ele ainda responde a outras 15 ações na Justiça Eleitoral. Além disso, ele é investigado em 5 ações penais que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal e que podem levá-lo à prisão. Já o vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto, que também foi julgado hoje pelo TSE, não foi condenado, ele foi absolvido por unanimidade. Claro que durante a programação da CBN, os nossos comentaristas aqui de política repercutiram o resultado desse julgamento. O Bernardo Melo Franco, por exemplo, que é o nosso comentarista da CBN, colunista do jornal O Globo, explicou qual foi o recado que o TSE deu com esse julgamento para a classe política. É um julgamento histórico porque vai ser a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral decreta a inelegibilidade de um ex-presidente por fatos cometidos no exercício do cargo. É uma coisa muito relevante. Isso não aconteceu antes na história democrática brasileira e dá um sinal claro para a classe política de que o exercício da presidência da República ele tem que ter limites. O candidato que concorre no cargo à reeleição, ele já tem muitas vantagens. Ele já tem a estrutura da presidência, ele já é conhecido por 100% dos eleitores, ele praticamente concorre num plebiscito. Mas ele não pode usar o seu bel prazer toda a estrutura da presidência, ele não pode cometer o grau de abusos de poder político que foram cometidos, no caso, pelo ex-presidente Bolsonaro. Essa é a sinalização que passa hoje com esse julgamento o TSE. Claro que esse julgamento teve também muita repercussão política de todos os lados. Eu separei aqui para você o que os aliados mais próximos de Bolsonaro disseram. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que é partido de Bolsonaro, disse que é hora de superação e que o partido vai trabalhar dobrado e mostrar essa lealdade ao ex-presidente Bolsonaro. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é apontado como um nome que vai herdar o espólio político de Bolsonaro, disse em uma rede social que a liderança de Jair Bolsonaro como representante da direita no Brasil é inquestionável e perdura. Tarcísio também disse que segue junto com o ex-presidente. A imprensa internacional também repercutiu essa decisão do TSE. O The New York Times classificou a condenação como um baque considerável na extrema-direita. Já o jornal britânico Financial Times classificou Bolsonaro como um populista de direita e disse que a condenação acaba com as esperanças dele voltar rapidamente ao poder. O espanhol El País classificou o ex-presidente de ultradireitista e lembrou que ele enfrenta outros processos judiciais. E o argentino La Nación afirmou que a decisão abre uma corrida pela liderança da direita no Brasil, que, por enquanto, não tem alternativas claras. Ainda falando sobre o judiciário, hoje o Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, que é usada para absolver acusados de feminicídio e agressões contra mulheres em julgamentos em tribunais do júri. Essa tese, ela era usada até hoje em casos de agressões ou feminicídios para justificar o comportamento do acusado em casos como, por exemplo, traições, na qual se sustentava que a honra do agressor havia sido supostamente ferida. Essa tese ela foi usada, por exemplo, no caso da socialite Ângela Diniz, que em 1976 foi assassinada com 4 tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzio, pelo então namorado Doca Street. Essa tese ela foi aceita na época. E durante o julgamento de hoje, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Roberto Barroso seguiram o entendimento do relator do caso, o ministro Dias Toffoli, e concordaram que a tese é inconstitucional porque viola princípios como o da igualdade, o da proteção à vida e a dignidade da pessoa humana. O julgamento foi suspenso e será retomado em agosto, já que os ministros querem deixar a tese menos genérica e englobar todos os casos, não só no âmbito dos tribunais do júri.
Nos votos, os ministros lembraram dados de feminicídio no Brasil, em que a cada 7 horas uma mulher é assassinada e a cada 4 minutos uma mulher é agredida. O ministro Alexandre de Moraes destacou que o que estava se discutindo era sobre lavar a honra com sangue e lembrou que a origem do discurso de legítima defesa da honra se tornou um salvo-conduto para justificar a violência de homens contra mulheres. Já a ministra Carmen Lúcia, que ainda vai votar, alertou no julgamento sobre a realidade das mulheres no Brasil. Os nobres advogados que tão bem falaram com as suas teses diferentes, repetiram a frase que a gente escuta muito nós mulheres, pelo simples fato de ser mulher. E eu anotei porque eu disse, ser mulher no Brasil não é simples, nem é só um fato corriqueiro. Para dizer da gravidade que é de todos os preconceitos que nós sofremos, a violência que leva à morte não é por um simples fato. Esse julgamento, ele volta após o recesso do Judiciário no dia 1º de agosto e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber ainda vão votar. Hoje também o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para liberar, com critérios, o pagamento do piso de enfermagem para o setor público. Em relação às regras para o setor privado, os votos ainda não reúnem um consenso e discutem, por exemplo, o pagamento por região e acordo entre patrões e empregados. Até agora, 6 ministros se manifestaram para seguir o voto conjunto dos ministros Barroso e Gilmar Mendes. Os 2 ministros votaram para liberar o pagamento do piso com algumas condicionantes, entre elas um mecanismo para custear o gasto no setor público com um benefício, caso seja necessário complementar o valor previsto inicialmente para cumprir essa medida. Pela proposta, o governo federal vai poder abrir um crédito extra, usando como base as emendas parlamentares individuais destinadas a ações e serviços públicos de saúde, cobrindo assim eventuais impactos extras do poder público no pagamento da remuneração à categoria. Esse voto conjunto também propõe que o valor do piso deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Como eu adiantei no julgamento, ainda não há um entendimento consolidado entre os ministros sobre as regras para o pagamento do piso no setor privado. Os ministros Gilmar Mendes e também Luiz Roberto Barroso se posicionaram por estabelecer um prazo de transição de 60 dias para que empregadores e trabalhadores do setor privado tenham um tempo razoável para negociar eventual flexibilização do piso. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, acredita e investe no movimento para uma transformação social e ambiental de forma sustentável. E para isso, prioriza as boas práticas nos pilares ambiental, social e de governança, que formam a sigla ESG. A agenda ESG é tão importante para o BV que o banco conta com uma estrutura voltada especificamente para a sustentabilidade e o tratamento do risco socioambiental, com áreas na empresa exclusivamente dedicadas a esses temas. E uma das iniciativas do banco são as linhas de crédito sujeitas à análise para aquisição de placas solares. O BV é um dos líderes nesse tipo de financiamento e, com o uso da energia solar, ganham a sociedade e o planeta, pois trata-se de uma fonte limpa e renovável que não agride o meio ambiente. Conheça mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, a Petrobras anunciou hoje mais uma redução do preço da gasolina para as distribuidoras. Essa medida ela passa a valer a partir deste sábado, ou seja, amanhã. O litro da gasolina passa de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de 14 centavos por litro, ou 5,3%. Esse anúncio foi feito um dia após os impostos federais, PIS, COFINS e CID, voltarem a ser cobrados integralmente, o que deveria elevar
o preço dos combustíveis. De acordo com o Ministério da Fazenda, a volta da cobrança teria um impacto de 71 centavos por litro de gasolina e 24 centavos para o etanol. Então, por exemplo, o ICMS da gasolina, que antes variava de estado para estado, passou a ter uma alíquota fixa, o que elevou o preço do combustível em alguns estados. Hoje, a Petrobras informou que a redução do preço tem como objetivo a manutenção da competitividade dos preços. A última redução da gasolina havia sido anunciada pela Petrobras no dia 15 de junho e o último corte no custo do diesel aconteceu no dia 16 de maio. Com esse anúncio, as ações da Petrobras fecharam um dia em forte queda depois aí desse anúncio, que surpreendeu os investidores. Os papéis preferenciais e ordinários chegaram a cair mais de 4,8%, movimento que foi na contramão de outras empresas do setor. No fim do dia, a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma queda de 0,25%, fechou aos 118.087 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou o semestre com uma desvalorização de 9,2% frente ao real. Hoje, a moeda dos Estados Unidos recuou 1,19%, negociado a R$ 4,788, e o euro fechou o dia valendo R$ 5,224, com um recuo de 0,08%. No noticiário internacional, a onda de protestos que tomou Paris desde a morte do adolescente Nael M na manhã da última terça-feira chegou às instalações olímpicas. Recapitulando aí para você essa história, os protestos começaram após a morte do jovem negro de 17 anos que tinha ascendência marroquina e argelina. Ele foi morto a tiro pela polícia após ter ignorado uma ordem para parar em uma blitz no subúrbio de Paris. Desde então, várias cidades da França estão registrando protestos. Na madrugada desta sexta-feira, por exemplo, o centro aquático de treinamento que está sendo construído para os Jogos do ano que vem ficou em chamas após a ação dos protestantes. Até essa sexta-feira, mais de 800 pessoas foram presas nesses protestos. De acordo com a agência Reuters, mais de 40 mil policiais foram deslocados para conter a onda de manifestações. O governo da França disse que estuda declarar estado de emergência no país inteiro por causa do caráter violento desses protestos. O presidente francês Emmanuel Macron pediu aos pais que se responsabilizem e não deixem os seus filhos participarem dos atos violentos. Entre os 875 presos, a maioria tem entre 14 e 18 anos e 200 pessoas ficaram feridas. Da França, vamos para os Estados Unidos, porque por lá teve mais uma sentença que enfraquece os direitos da população LGBTQIA+ no país. A Suprema Corte decidiu hoje que um designer de sites de casamento pode se negar a atender casais do mesmo sexo. Nessa decisão, sobre um caso específico no Colorado, os juízes da Suprema Corte, que é de maioria conservadora, entenderam que o direito constitucional à liberdade de expressão permite que as empresas e donos de negócios se recusem a fornecer serviços para casamentos do mesmo sexo. Como essa é uma decisão da Suprema Corte, ela pode respingar em outros serviços prestados a qualquer pessoa da comunidade LGBTQIA+. Vamos saber o que aconteceu nesta semana nas terras de Sucupira? A oposição vem hoje formalmente denunciar o excelentíssimo senhor prefeito de várias infrações político-administrativas e abuso do poder. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Eu não posso fazer nada por ele, não posso pressionar o juiz. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64. Isso acaba com o Eudorico. Pra frente, Sucupira!
O senhor não acha que a situação está ficando cada vez pior? Eu sei, é uma conspiração, é um movimento organizado para me intrigar com a opinião pública. Para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022. Mas isso não fica assim. Ele ganhou a primeira batalha, mas não ganhou a guerra. É um absurdo, até vergonha discutir um assunto desse. É longe de mim imaginar tal coisa. Eu sei que o senhor não me mandaria fazer tal coisa se não fosse pensando no bem-estar e na felicidade do povo de Sucupira. Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma inverdade já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Se eu falar que eu duvido do sistema eleitoral brasileiro, que democracia é essa? Eu vou passar a história como um prefeito idiota, como um fracassado. Um tiro saiu pela culatra. O foguete deu chabu. Talvez não tenha muita habilidade retórica. Mais um motivo para não se arvorar a discursar sobre um tema tão grave, com tão frágeis bases, diante de diplomatas estrangeiros e constrangendo a República. Eu acho que Deus se passou para a oposição. Apresento todos vocês aqui, demonstra que eu não sou um ex-presidente normal. O povo está saudoso, já está com saudades. Essa ingratitude desse povo. E eles retribuem dessa maneira. É uma deceptude. A propagação de desinformação, de inverdades ou de acusações que sabe-se improvadas ou improváveis. O senhor sabe que a democracia é fundada em cima da independência dos três poderes, né? Suspendo o julgamento, continuaremos a partir das 12 horas e proclamo o resultado parcial. Logo mais, a imprensa lida, falada e TVzada de todo o país vai saber. Adeus. Parece que o prefeito foi condenado, viu? Recebi informações exclusivas aqui. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Lucas Soares e Cláudio Antônio. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.